Teremos agora a abertura oficial deste fórum. Para tanto, o presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e da BDE, Sérgio Gusmão Suchodolski. Contamos também com a presença do presidente do BNDES e do Conselho de Associados da BDE, Gustavo Montesano. Na condição de anfitrião deste fórum, para oficialmente dar as boas-vindas a todas e a todos, senhor Sérgio Gusmão. Obrigado, Adalgisa. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de inicialmente cumprimentar o presidente Gustavo Montesano, presidente do Conselho de Administração da BDE e presidente do BNDES. É um momento muito grave da nossa história, com pandemia, disrupção tecnológica e emergências climáticas, mas, ao mesmo tempo, uma grande satisfação de darmos início a essa que é a 6ª edição do Fórum do Desenvolvimento, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento. Ao organizar o fórum, nosso principal compromisso é instigar reflexões sobre as agendas de futuro, promover iniciativas e encontrar caminhos que nos levem ao desenvolvimento sustentável do Brasil e dos parceiros ao redor do mundo. É com esse propósito que construímos esse fórum, que tenho a certeza se constituirá em um espaço único para essa discussão. Nesses 5 dias, reuniremos aqui atores do desenvolvimento, do Sistema Nacional de Fomento, do Governo Federal, de governos estaduais, de organismos internacionais, órgãos representativos da sociedade civil, do setor privado e diversos especialistas. Gostaria de reafirmar para todas e todos que nos assistem que a preocupação com o futuro do desenvolvimento no Brasil não é uma agenda recente para a BDE. Há exatos 52 anos, nascia a BDE em Araxá, Minas Gerais, terra do nosso governador Romeu Zema. Completados agora em março, essa instituição se propõe a trazer essa reflexão para a agenda pública brasileira. Hoje, a BDE atua em todas as regiões do Brasil e reúne 31 associados, entre bancos públicos federais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento e bancos cooperativos, além, claro, da FINEP e do SEBRAE. Aglutinadas na BDE, essas instituições compõem o Sistema Nacional de Fomento, responsável hoje por 46% do mercado de crédito brasileiro. Atua no apoio a setores e segmentos importantes para o desenvolvimento nacional, que nem sempre estão no foco principal do sistema financeiro em geral. Entre as áreas estratégicas de financiamento do Sistema Nacional de Fomento, gostaria de destacar 2 de fundamental importância, especialmente no momento em que vivemos. Primeiro, no crédito aos municípios. O Sistema Nacional de Fomento representa 99,5% dos financiamentos totais. Além dessa expressiva parcela, as instituições subnacionais, como bancos de desenvolvimento estaduais, agências de fomento, são essenciais para financiar municípios, sobretudo os menores, com os IDHs mais baixos, e também em temas ligados a mudanças climáticas, financiando projetos de mitigação e adaptação. Em segundo lugar, o crédito para micro, pequenas e médias empresas. Nesse segmento, o Sistema Nacional de Fomento tem liderado a resposta anticíclica aos efeitos da pandemia do Covid-19, operando os principais instrumentos de garantia que têm permitido acesso a recursos por pequenos empreendedores. Mais uma vez, destaco o papel das instituições subnacionais, cujo compromisso com o segmento se reflete em carteiras com mais de 60% de participação de micro, pequenas e médias empresas. Apesar da retração da economia e do PIB brasileiro em 2020, o Sistema Nacional de Fomento obteve resultados positivos no ano passado, o que reforça a sua grande importância para a economia do país. As carteiras de crédito do sistema cresceram 11,3% entre janeiro e dezembro de 2020, o que representou um aumento de 186 bilhões de reais. Esses vetores de ação são muito importantes no atual contexto de desafios, mas não revelam de forma integral o papel fundamental das instituições financeiras de desenvolvimento. O grande diferencial desse segmento é pensar efetivamente o futuro. As instituições financeiras de desenvolvimento
tem, nesse sentido, seu olhar voltado ao longo prazo, por intermédio do crédito e de ações que levam ao desenvolvimento sustentável do nosso país. As instituições financeiras de desenvolvimento aportam recursos hoje para garantir que o futuro ocorra para toda a sociedade brasileira amanhã. O Fórum é uma oportunidade de olharmos para além do momento atual, discutirmos as perspectivas e horizontes para a recuperação econômica, em apoio a uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil. Nessas primeiras décadas do século XXI, o Sistema Nacional de Fomento tem papel fundamental diante dos desafios da transição climática e as crescentes demandas sociais por inclusão econômica e social, e promoção também da diversidade. Esse processo tem se dado em linha com metas e objetivos ambiciosos, pactuados em âmbito global sobre a égide da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para as instituições do Sistema Nacional de Fomento, trata-se mais uma vez de assumir o compromisso de agir como veículos de transformação, reorientando investimentos em direção a uma economia mais sustentável e inclusiva. A Associação Brasileira de Desenvolvimento e seus membros desempenham um papel de liderança para ajudar o Brasil a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da Agenda 2030, cuja liderança na sua gênese coube à secretária-geral adjunta das Nações Unidas, a senhora Amina Mohamed, que se junta a nós logo mais. O Sistema Nacional de Fomento atua em diversas frentes, possui linhas e produtos próprios para incentivar os projetos sustentáveis, agregando recursos e expandindo a capacidade de financiamento. Isso significa prazo maior, taxas menores, garantias mais flexíveis, dentre outros aspectos relevantes, sempre com foco em energia limpa, eficiência energética, transporte eficiente e outros temas do desenvolvimento sustentável. Importante lembrar que, em estudo recente, a OCDE estimou que 65% das 169 metas subjacentes aos 17 ODS não serão alcançadas sem o envolvimento adequado e a coordenação com os governos locais e regionais. Nesse sentido, as instituições financeiras de desenvolvimento, reunidas na BDE, têm um papel fundamental. São elas que conhecem e de perto as realidades locais e possuem a expertise necessária para mobilizar capitais públicos e privados e informações na conformação de novos cenários alinhados aos ODS. Nesse sentido, a BDE tem firmado diversas parcerias estratégicas com o intuito de alinhar o país aos 17 ODS e suas 169 metas, bem como orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos 10 anos. Podemos citar aqui os acordos com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Agência Alemã de Cooperação Internacional, a GIZ, e a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, e, por fim, com a CAF, o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento. Outra ação importante é o Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, criado em parceria com o BID, a GIZ e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Esse laboratório de inovação financeira, que também reúne representantes do governo e da sociedade civil, visa promover as finanças sustentáveis no Brasil. Por meio dessas parcerias, desde 2014, foram investidos mais de R$2 milhões em ações de capacitação, seminários, webinários, realização de estudos e desenvolvimento de projetos pilotos inovadores. Senhoras e senhores, acredito que o cenário resultante da pandemia reforçou a necessidade de acelerar a agenda global para o financiamento de projetos sustentáveis. Podemos e devemos planejar e construir economias mais resilientes e inclusivas para o nosso país. Estamos diante da oportunidade de relançamento da economia brasileira por meio de investimentos alinhados com o desenvolvimento verde, inteligente e justo.
Afirmo com muita satisfação que a BDE e o Sistema Nacional de Fomento estão plenamente comprometidos com essa agenda para garantir que o futuro aconteça para toda a sociedade brasileira e que o Brasil possa, por meio das suas instituições financeiras de desenvolvimento, dar a sua contribuição para um mundo mais sustentável. Sejam, portanto, muito bem-vindas e muito bem-vindos ao 6º Fórum de Desenvolvimento da BDE. Desejo um bom debate e espero que possamos construir juntos os caminhos para a retomada do desenvolvimento sustentável no Brasil e cooperar com os nossos parceiros de todas as regiões do mundo. Muito obrigado. Muito bem, nós é que agradecemos aí o presidente da BDE, senhor Sérgio Gusmão, e vamos ouvir agora o presidente do BNDES e também do Conselho de Associados da BDE, senhor Gustavo Montesano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adalgisa. Cumprimento aqui todos os participantes e membros da BDE. Obrigado aqui por ter convidado o BNDES de fazer parte dessa mesa de abertura do Fórum de Desenvolvimento que se transcorrerá ao longo de toda a semana. Nas minhas palavras iniciais, eu vou colocar aqui de uma forma bem sumarizada como é que a gente está posicionando a estratégia do BNDES olhando para frente, com o intuito de provocar aqui o pensamento e o debate, e naturalmente algumas das estratégias podem servir para os participantes, então a ideia aqui é justamente fazer a reflexão e propor o debate da função dos participantes do Sistema Nacional de Fomento. E como o Sérgio bem colocou, a crise que a gente ainda vive, ela trouxe muita dor, naturalmente, momento difícil, tanto no aspecto profissional, quanto no aspecto pessoal de várias das nossas pessoas próximas. Por outro lado, ela também trouxe muita conscientização e também muita inovação. A gente aprendeu muita coisa ao longo dessa experiência dolorosa e também viu muita coisa que parecia óbvia e latente aos nossos olhos, que eventualmente a gente acabou se acostumando no passado. E nesse momento que o mundo se reposiciona, a sociedade se faz uma auto-releitura, é importante que os bancos públicos também tragam essas reflexões para suas estratégias e para a sua forma de ver o valor agregado na sociedade. E nesse sentido, o que a gente tem procurado incorporar dentro do BNDES é ter uma atuação que eu digo mais multidimensional, uma atuação diversificada. Naturalmente, o canal do crédito é importante, o canal do financiamento ele é um dos pilares fundamentais, mas ele não é único, e é importante que ele seja complementado com outros instrumentos, outras formas de atuação, e principalmente a avaliação da nossa atividade dos bancos públicos, ela não deveria ser, ou não deve ser, integralmente conectada à avaliação de um banco privado, onde busca-se lucro maior possível e busca-se volume de desembolso. A pergunta é como a gente faz isso? Qual o impacto que a gente está causando na ponta? Qual o impacto social das nossas ações? Qual o impacto ambiental? Naturalmente, sem perder de vista a sustentabilidade financeira das instituições. E é com esse foco que eu comento aqui o primeiro pilar da nossa estratégia, olhando para frente, e também já mencionado aqui pelo presidente da BDE, que é o foco do MPME. Quando a gente olha as carteiras dos bancos, não necessariamente quanto maior a carteira, melhor a atuação de banco. A pergunta é para quem ele está emprestando, como ele está emprestando. E nesse sentido, a crise deixou clara que o grande gargalo que a gente tem no crédito brasileiro não são nas grandes empresas, são justamente nas micro, pequenas e médias. E eu sei que soa óbvio a gente falando isso, e a gente sempre soube disso, mas a crise mostrou de forma latente que um foco nessa camada do nosso tecido econômico é primordial e é urgente. E nesse sentido, o BNDES, no ano passado, teve a sua maior atuação histórica nos pequenos e médios e microempresários, seja em operações de repasse, como a gente faz tradicionalmente, ou operando programas de governo, no caso o FGI Maquininhas, FGI PEAC e o PESE. A gente foi capaz de chegar em quase 400 mil empresas, 10 milhões de empregos indiretos, 135 bilhões de reais para essa camada do nosso tecido econômico. E é por isso que, olhando para frente,
tão importante quanto o tamanho do nosso balanço é quanto a gente está dedicando e para quantos clientes nessa esfera do micro, pequeno e médio empresário. Esse tem que ser o nosso foco. É ali que a gente traz mais impacto social nas nossas ações. E nesse sentido, pegando aqui o gancho da nosso segundo pilar da nossa estratégia, é o tema de garantias. A gente só conseguiu fazer uma atuação tão profunda, com tanta capilaridade, porque a gente diversificou nossos instrumentos. Além do repasse tradicional, atuamos também garantindo operações. Atuamos também através de fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs. Então, combinando o repasse com garantias e FDICs, a gente entende que vai estar diversificando nossa forma de atuação para atingir esse segmento do nosso tecido econômico e vai conseguir ser mais eficaz. E, naturalmente, isso se faz com parceria. A capilaridade para chegar na ponta é fundamental. E destaco recentemente uma atuação que a gente fez de garantia na operação de CRA, no setor de agronegócio, também um piloto, uma operação inovadora e que abre mais uma frente para a gente atuar em garantia e com o mercado de capitais financiando o pequeno empreendedor. Então, buscar novas fontes, buscar novos instrumentos para esse segmento é uma dos nossos focos. A gente entende que o BNDES continuará sendo um banco de segundo piso, continuará sendo um banco neutro na atuação ao micro, pequeno e médio empreendedor. Portanto, quanto mais dinheiro chegar na ponta e quanto mais competição tiver, melhor vai ser o nosso trabalho. Primeiro pilar, micro, pequena e média empresa. Segundo pilar, garantia. O terceiro pilar, e a história recente tem mostrado isso, é o pilar da nossa fábrica de projetos. É o BNDES prestando serviço ao seu cliente, primordialmente o governo federal e os estados. A gente tornou essa atividade no banco mais proeminente há quase 2 anos atrás, quando eu me juntei à instituição. E a verdade é que hoje a gente tem quase 200 profissionais trabalhando nessa atividade. São mais de 120 projetos, num capex total envolvido acima de 220 bilhões de reais. Isso mostrou a demanda do nosso cliente, governo federal e estado, por essa assessoria de projetos. E aqui a gente não está emprestando qualquer valor financeiro, a gente está emprestando expertise, capacidade de modelagem técnica, engenharia, financeira, ambiental e uma estabilidade que os bancos têm para conduzir esses projetos ao longo de mudanças de governo. O nosso grande gargalo hoje é justamente não ter mais capacidade instalada dentro do banco para assumir novos projetos, tamanha a demanda que a gente está vendo nesse sentido. E os resultados concretos estão aí para mostrar. Tivemos ano passado leilões muito bem sucedidos de Alagoas no saneamento, Companhia Energética de Brasília, uma privatização, agora recentemente a privatização da Companhia Energética do Rio Grande do Sul, na sua distribuidora, e tudo correndo bem. Na sexta-feira agora teremos o leilão da SEDAI no Rio de Janeiro, que será um marco histórico nessa estratégia. E a gente vê com muito bons olhos e uma segurança de que essa estratégia não é uma estratégia de governo, e sim de Estado. A capacidade de fazer bons projetos, de modelar boas operações, investir tempo, tecnologia e recurso financeiro nessas estruturações gera muito valor para o setor público. E, naturalmente, o BNDES não tem capilaridade e braço para tocar o mercado de municípios ou projetos mais localizados em estados. E aí vemos uma grande oportunidade para os bancos regionais de fomento também atuarem. O quarto pilar da nossa estratégia é todo o tema de cofinanciamento e sindicalização. A gente não está aqui para brigar por market share. A gente quer muito pelo contrário. Quanto mais credores, quanto mais recurso estiver envolvido nos projetos e clientes que a gente participa, melhor é o nosso sucesso. E além desses credores trazerem capital, trazerem apetite a risco para tocar à frente esses projetos, eles trazem conhecimento, eles trazem diversidade de opiniões, eles trazem governança. Então, no nosso tema da infraestrutura, cofinanciamento e sindicalização é um pilar crucial para o nosso sucesso. Não estamos brigando por market share. Quanto mais bancos locais, internacionais, públicos, privados
estiverem participando conjuntamente de projetos de infraestrutura, melhor é a resiliência e melhor é a qualidade do projeto. E cabe a nós aqui, como grande elefante na sala da infraestrutura brasileira, a dar espaço para esse mercado se formar e a gente desenvolver no Brasil, de uma forma efetiva, o Project Finance Stricto Sensu, onde não é necessário fiança bancária ou aval corporativo para se operacionalizar um projeto. Isso é uma ferramenta muito poderosa de desenvolvimento e construção da infraestrutura nacional. E não estamos invertendo a roda. Vemos isso no Chile, Peru, Colômbia, México, Estados Unidos. Tanto países desenvolvidos quanto emergentes já fazem isso há muito tempo. Então, a gente precisa, de forma urgente, desenvolver no Brasil o mercado de risco de projeto efetivo, aliviando os balanços dos bancos e aliviando o balanço das empresas e diversificando as nossas carteiras, que se tornarão mais resilientes, uma vez que a gente tenha risco de projetos diversificados e não de fianças bancárias ou aval corporativos concentrados. E, por fim, o último pilar e foco da nossa estratégia é o tema socioambiental, também já mencionado aqui hoje. A gente vê hoje, além da nossa atuação primordial, ser o desenvolvimento social e ambiental, a gente vê hoje um apetite enorme por empresas e operadores privados para também fazer ações sociais e ambientais e neutralizar os riscos e exposições que eles têm na sua própria atividade. E nós, como instituições de fomento, temos ferramentas, temos conhecimentos da ponta e podemos alavancar e apoiar esses entes, esses agentes, no atingimento das suas metas socioambientais. Essa é uma atividade que a gente começou a focar a partir do segundo semestre do ano passado, onde o BNDES, em parceria com corporações e instituições financeiras privadas, está apoiando esses agentes a fazerem ações que até pouco tempo atrás se concentravam em ramos de filantropia ou ações de governo. A gente vê um poder, uma capacidade de impacto socioambiental na ponta muito forte e relevante por parte desses agentes. E nós, como instituições públicas, além de apoiá-los com construções de projetos e articulações regionais, temos a capacidade de co-investir e participar e trazer mais segurança e potencializar a ação socioambiental de agentes que até então não eram tão representativos nessa temática. Isso aqui é uma linha de negócio que está indo muito bem e está acelerando muito durante a crise. Então, de uma forma resumida, falamos aqui de MPME, falamos do tema de garantia, falamos do tema da nossa fábrica de projetos, sindicalização e cofinanciamento e, por fim, o ASG. São nesses 5 pilares que a gente está reposicionando e empurrando a estratégia do BNDES para frente. Obrigado a todos, obrigado novamente pelo convite. Espero uma profícua e rica semana de debate. Obrigado, Sérgio.